Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, nós estaremos ministrando sobre o tema Vestes Novas, Vida Nova. É muito comum quando chega esse período do ano, as pessoas irem ao comércio e comprarem uma roupa nova para a passagem do ano. É muito interessante que vemos os shoppings, os comércios lotados de pessoas interessadas em adquirir uma roupa, um sapato, uma sandália, algo que os diferencie dos demais dias do ano que se finda. Como que querendo dizer, eu quero iniciar o novo ano de uma forma diferente. E também eu acredito que vocês já tenham ouvido aquele ditado que diz, a roupa faz o homem. Em geral, a primeira imagem é aquela que fica, é a imagem com que nós nos apresentamos. Por exemplo, quando você vai até uma entrevista de emprego, você procura se apresentar da melhor forma possível. Ou quando você tem o seu primeiro encontro com aquela que será a sua namorada ou o seu namorado, você procura se apresentar da melhor forma possível. Ou quando mesmo participamos de alguma atividade solene, queremos marcar presença. E isso se dá muito pela forma como nós nos vestimos. E é interessante porque, surpreendentemente, isso também é aplicado para nossa vida cristã. No livro de Efésios, em especial no capítulo 4, nós somos ordenados a viver de uma maneira digna, ou seja, vivermos em santidade, viver uma vida limpa. E nos versículos 20 a 24, Paulo vai nos dizer simplesmente que para que nós possamos viver uma vida limpa, uma vida santa, uma vida digna, é necessário trocarmos a roupa. Pastor, Paulo fala sobre trocar de roupa? Vamos então até Efésios capítulo 4, versos 20 a 24, que diz assim: Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que Paulo está nos declarando aqui é que nós não aprendemos de Cristo pecando. Nós não vivemos o cristianismo pecando. Nós devemos entender que a vida cristã, para ela acontecer, não precisa eu experimentar o pecado para conhecer a minha vida como devo viver. Só aprendemos de Cristo quando deixamos de lado o velho modo de viver, as velhas roupas do pecado, quando deixamos as obras da justiça própria e vestimos as novas roupas da justiça de Cristo. Nessa passagem de Efésios capítulo 4, nós encontramos aqui dois grandes ensinos para a nossa vida, e é exatamente desses dois grandes ensinos que nós queremos meditar nessa noite. Principalmente quando nós estamos próximos de iniciar um novo ano. E como em geral nós começamos a nos preparar para esse momento da virada do ano, quer seja estabelecendo novas metas, quer seja revendo os antigos objetivos do ano que se finda, nós precisamos entender o que a palavra de Deus tem a nos orientar sobre esse novo tempo, esse novo momento nas nossas vidas. Espero que os ensinamentos de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ajudem então a viver esse novo tempo. E esse novo tempo, ele não se dá simplesmente na virada de 2023 para 2024. Esse novo tempo na minha e na sua vida pode iniciar-se exatamente nessa noite. E o primeiro grande ensino que nós tiramos dessa passagem, que foi ministrada por Paulo, é que nós não aprendemos de Cristo pecando. Veja os versos 20 e 21. Diz assim: Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando nós lemos no início do versículo 20, essa expressão,
todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Na verdade, esse texto está relacionado com alguns versículos anteriores. Versículos de número 17 a 19, quando Paulo fala acerca da maneira fútil de pensar, que era uma marca nossa, antes de conhecer a Cristo, e que é uma marca daqueles que estão distantes do caminho do Senhor. São pessoas ignorantes, que têm o entendimento obscurecido. Éramos assim. Agora, como crentes, nós não devemos viver assim. E aí alguém pode perguntar, como podemos viver uma nova realidade? Como podemos viver um novo tempo? Isso vai se dar na virada de 2023 para 2024? É um processo automático? Não. Aqui nós observamos que há um processo a se realizar na nossa vida. O próprio Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, ele disse que fazia coisas que não queria fazer, e não fazia coisas que ele deveria fazer. Isso parece-me soar como uma luta diária que todos nós enfrentamos. Diariamente nós passamos por esse tipo de questionamento. Nós estamos, às vezes, fazendo coisas que sabemos que não agradam o coração de Deus. E estamos deixando de fazer coisas que deveríamos fazer porque alegra ao Senhor. E aí viria a pergunta: como ser vitorioso? Como derrotar o pecado? Será que é possível? Se a origem do problema, se a origem do pecado é uma mente fútil, nós precisamos então chegar à raiz do problema, ou seja, renovar a nossa mente, obter uma nova mente, mudar a nossa maneira de pensar. E como é difícil? Como é difícil mudar a maneira de pensar? É importante nos lembrarmos que nós temos uma história. Talvez você já passou por muitas experiências, já viveu muitos desertos. E tudo isso vai culminar na pessoa que você é hoje. Da forma como você reage aos problemas. É por isso, queridos, que continuamente precisamos estar mortificando a nossa carne, os nossos desejos, as nossas concupiscências. E isso não é fácil. Não é fácil. Muitos de nós estamos fazendo ou tentando fazer com que os nossos gramados e os nossos jardins pareçam bonitos e verdes. E para alcançar esse objetivo, temos que nos livrar das ervas daninhas. E quem tem jardim na sua casa sabe muito bem que não adianta apenas arrancar as folhas ou o talo da erva daninha. Você tem que escavar o solo e arrancar a raiz. Porque senão ela volta a germinar, volta a brotar. Você tem que tirá-la por completo. Senão ela volta. A raiz do nosso pecado é uma mente depravada e fútil. E se nós queremos obter vitória sobre o pecado, precisamos arrancar essa raiz. Precisamos nos livrar dessa mente fútil e ter uma mente renovada. E Paulo diz em Efésios como fazer. Ao afirmar: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, você crente, você não aprendeu de Cristo a partir do pecado que brota de uma mente fútil. Pelo contrário, através do pecado, você fica mais longe de Cristo e mais longe de ser capaz de testemunhar do Evangelho. Embora isso pareça óbvio, não é. Alguns cristãos, queridos, que eu aconselho no meu gabinete, dizem que cometem certos pecados para que possam se relacionar melhor com os seus colegas, com os seus amigos, que são escravizados por esses pecados. Por exemplo, eu tenho um amigo crente que acredita que para se relacionar melhor com seus amigos do trabalho, que não são cristãos, e que ficam bêbados todos os finais de semana, ele precisa beber com eles, para que assim ele entenda o que eles estão passando, e portanto, tenha algum ponto em comum para se relacionar com eles, para testemunhar com eles. Isso é uma estratégia totalmente equivocada, é um laço na vida do cristão, mas infelizmente, há muitos que estão agindo dessa forma,
estão sentando na roda dos escarnecedores, com a desculpa de ganhá-los para Jesus. Jesus, amados, veio para salvar os pecadores, mas em nenhuma parte das Escrituras é relatado que Jesus tenha ficado bêbado, tenha matado, tenha roubado ou tenha se prostituído. A Bíblia nos diz que ele estava sem pecado. E alguém poderia dizer que Jesus não entende pecado? Não entende a realidade da iniquidade? Não. É claro que ele entendia tudo sobre o pecado. Não porque houvesse pecado. Ele entendeu isso melhor do que qualquer um de nós jamais poderia entender. Ele sabia tanto sobre o pecado que sabia ficar longe do pecado. A maneira de entender o pecado não é pecando, não é cometendo pecado, mas se abstendo dele. E o mais importante, sabendo o que a Bíblia ensina sobre o pecado. Você não precisa ter passado pelo pecado para entendê-lo, ou para ser capaz de falar com autoridade sobre ele. Você não precisa aconselhar uma pessoa que caiu em adultério, adulterando também. Você não precisa aconselhar alguém que está preso ao vício da bebida, enchendo a cara. Tudo o que você precisa é de uma boa compreensão da palavra de Deus e amar as pessoas que estão cativas pelo pecado. Certamente, pode-se argumentar que aqueles que não cometeram pecado têm mais capacidade e autoridade para falar sobre ele do que qualquer outra pessoa. Simplesmente porque cometer pecado só faz com que você se torne mais ignorante sobre isso, porque o pecado contamina e faz adoecer a alma. Se há algo que é consequência do pecado, é a enfermidade espiritual. Como nós lemos lá na carta aos Coríntios, na instrução da ceia, fala que muitos dormem, e ali o fato de dormir revela exatamente morte espiritual. Pessoas que estavam na igreja, inclusive participando da ceia, mas que estavam mortos, não conseguiam enxergar a sua realidade, vestiam o manto da falsa humildade. Mas em Efésios capítulo 4, verso 20, Paulo está falando sobre como aprendemos de Cristo. Se você não pode aprender sobre o pecado por ser pecador, você definitivamente não pode aprender sobre Cristo, apesar de ser pecador. Infelizmente, alguns têm essa compreensão equivocada. Daí o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 1, ele confrontar essas pessoas dizendo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque já naqueles dias, entre os irmãos da igreja de Roma, havia aqueles que imaginavam que para que houvesse um derramado maior da graça de Deus, eles teriam que pecar mais ainda. E o próprio apóstolo Paulo, no versículo 2 dessa mesma carta, vai responder: de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É claro que Paulo sabia que nós pecamos. Paulo sabia que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, como temos escrito na primeira carta de João. Mas o que Paulo está refutando é que a prática do pecado seja uma normalidade na nossa vida. Que façamos do pecado uma regra e não uma exceção. É por isso que aqui em Efésios capítulo 4, verso 20, ele diz: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam do Senhor. Você não pode aprender de Cristo pecando. Alguns parecem pensar que esse termo, aprender de Cristo, significa crer em Cristo. Mas a palavra grega aqui é o verbo mantano, que em toda parte das Escrituras se refere a aprender a verdade para que ela possa ser aplicada e obedecida. Ou seja, não adianta apenas conhecer, não adianta ser um doutor da lei. É muito bom conhecermos as Escrituras, mas se não houver prática, se não houver aplicação, esse conhecimento não produz vida. Você não aprende para se tornar um cristão. Você se torna um cristão e depois aprende e obedece, a fim de ter maior
comunhão e intimidade com Cristo e com outros cristãos. E assim, como consequência, você armazena tesouros no céu. Aprender de Cristo, querido, significa desenvolver-se na sua relação pessoal com Cristo em obediência. Meu Deus, como isso é difícil. A gente sabe muito bem que desde cedo nós somos desobedientes. Basta ver as crianças. Como é difícil educar nossos filhos a serem obedientes. Como é difícil fazer com que os alunos sejam obedientes às regras, às normas escolares. Como é difícil fazer com que as pessoas cumpram os seus deveres. É sempre fácil exigir os direitos. A obediência, queridos, permite que aqueles que já são salvos aprendam mais sobre Cristo, crescendo em um relacionamento mais profundo com Ele. É por isso que nós vemos tantas pessoas na igreja, ainda vivendo uma vida muito superficial com o Senhor, sem profundidade, sem intimidade. Passam-se os anos, mas não há mudança nas atitudes, não há mudança no comportamento, na vida, no relacionamento com o outro. Enquanto que no versículo 20, Paulo usou o verbo aprender. No versículo 21, o verbo é ouvir. Vocês ouviram falar dele. E o outro verbo é ensinar. Nele foram ensinados. Então, nos dois versículos, no versículo 20 e no versículo 21, Paulo vai usar 3 verbos aqui para falar do que é esse relacionamento com Cristo. Aprender, ouvir e ensinar. E isso, querido, está diretamente relacionado ao discipulado cristão. Como é importante nós sermos discípulos de Jesus. Aqueles primeiros que foram chamados pelo Senhor Jesus para acompanhá-lo na sua vida ministerial, passaram quase 3 anos do seu ministério aprendendo, sendo discipulado. Nós estamos aqui com alguns meses, outros alguns anos, outros dezenas de anos sendo discípulos de Jesus. E aí vem o grande questionamento. Quando você olha para si, quando você contempla a sua vida como discípulo de Cristo, você vê maturidade espiritual, você vê crescimento, você olha para o teu passado e diz, como eu tenho crescido, como eu tenho progredido, porque é isso que Paulo vai falar para os irmãos, prossigo para o alvo. Eu não estou paralisado, eu não estou retrocedendo na minha vida cristã, eu estou avançando, prosseguindo. Então, pergunte-se, o que você aprendeu esta semana? O que você aprendeu ao estudar as Escrituras, ao assistir mensagens, ao orar, ao ouvir e ser ensinado por Cristo? Na vida cristã, não há como ficar parado. Não dá para fazer uma pausa. Não se pode tirar férias de Jesus. Você pode tirar férias do seu trabalho, glória a Deus. Você pode se aposentar, uma bênção. Mas nós não tiramos férias, nós não nos aposentamos do Evangelho. Nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo 24 horas por dia, 365 dias do ano. Na vida cristã, você parar, na verdade, você estará retrocedendo na fé. Quando Paulo afirma, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, ele está usando aqui uma figura de linguagem para se referir à pregação e o anúncio da palavra de Deus. As Escrituras dizem repetidamente que quando lemos, quando estudamos a Bíblia, é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Quando as pessoas, quando as igrejas colocam revelações pessoais acima da palavra de Deus, quando as pessoas passam a ouvir o que os profetas modernos desse mundo têm a dizer, e que muitas vezes contradizem, se contrapõem às Escrituras, nós estamos, na verdade, minando a palavra do Senhor, desfazendo os ensinos de Cristo. Não sou contra revelações, mas a maior de todas elas se encontra na palavra de Deus, que é o plano de salvação para a minha e para a sua vida.
finalizamos aqui o primeiro ensino. Não aprendemos de Cristo pecando. E você precisa ter isso muito claro. Você não precisa experimentar o pecado para falar sobre ele. Se alguém chegar com esse falso ensino, repreenda, porque isso não procede do Senhor. Agora chegamos ao segundo ensino, que é nos ministrado aqui por Paulo, e que você vai encontrar nos versos 22 a 24. O segundo ensino é: você aprende de Cristo deixando o velho e vestindo o novo. Veja aí o que diz os versos 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que Paulo está dizendo aqui é que os efésios foram ensinados na palavra de Deus através da pregação de seus pastores. E ao serem ensinados na palavra, eles estavam ouvindo Cristo. E isso, querido, se estende a cada um de nós. É por isso, amados, que nós precisamos, enquanto igreja, orar, interceder por aqueles que sobem nesse altar, para que sejam voz de Deus para a nossa vida, para que nos tragam um bom alimento de Cristo. Jesus é a palavra, a manifestação física de Deus e os ensinamentos de Deus aqui na terra. Então, quando você lê, quando você estuda a palavra de Deus e é ensinado pelas pregações, é Deus falando com você, Deus se revelando, Deus abençoando a sua vida com promessas. Lá no final do versículo 21, que nós lemos ainda há pouco, é dito que isso acontece de acordo com a verdade que está em Jesus. Jesus é a verdade. Se nós vivemos em um mundo de mentiras, se nós vivemos sendo impactados com fake news, lá em João capítulo 14, verso 6 diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o mesmo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 20, declara: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Espírito Santo, falando por João, está dizendo: olha, vocês estão na verdade, porque vocês têm o verdadeiro em suas vidas, que é Cristo Jesus. Então, já que você ouviu de Cristo, você foi ensinado por Ele, há duas atitudes para aprender de Cristo, a fim de se livrar dessa mente fútil e renovar a sua mente. A primeira atitude: é necessário afastar-se do velho homem. Paulo nos mostra isso aqui no versículo 22, quando ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A primeira coisa a fazer, se você vai aprender de Cristo, se você vai andar na pureza, se você vai se tornar um discípulo santo, é afastar-se, é despir-se, é tirar o velho homem. Esse é o significado dessa palavra despir-se. É arrancar as roupas sujas, rotas, podres que estavam sobre a sua vida. Imagine, querido, minha irmã, meu irmão, você trabalhando numa vacaria, com esterco para todo lado. Esterco misturado com urina de vaca, de boi. E aquilo é liso. Enquanto você está andando, você cai. Você se suja todo, fica fétido. E ao final do dia, quando chega em sua casa, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai sentar no sofá? Você vai pegar um sanduíche gostoso, preparado pelo seu cônjuge, e vai sair comendo? Não! Você está imundo, fedorento. A primeira coisa que você faz é tirar aquelas roupas sujas e lavar-se. É o que Paulo diz aqui. Afaste-se da sua conduta anterior. O velho homem está manchado com as concupiscências enganosas, com os desejos da carne, com a nossa conduta que nos afastou de Deus. Essa era a maneira que nós costumávamos viver. O velho homem
é a roupa suja. Perceba que mesmo sendo um crente, mesmo sendo um discípulo de Cristo, as concupiscências enganosas poderão desenvolver-se na nossa vida. Isso significa, queridos, que embora nós tenhamos sido crucificado com Cristo, conforme Gálatas 2:20, embora o velho homem tenha sido derrotado, conforme Romanos 6:6, o velho homem ainda reside dentro de nós. É uma parte da nossa vida. Este velho homem pode se tornar um homem forte quando você o alimenta, cedendo às suas concupiscências, aos seus desejos. E aqui eu não estou falando apenas de luxúria. Aqui eu estou falando de língua enganosa. Aqui eu estou falando daqueles que murmuram. Aqui eu estou falando daqueles que não se submetem à vontade de Deus. Em vez disso, nós precisamos morrer diariamente, matar o velho, não ceder às suas concupiscências, ou seja, tirar aquelas roupas velhas. E uma vez que você se livrou daquelas roupas velhas, sujas, fedorentas, acabou? Não adianta apenas você lançar aquela roupa velha fora. Você ainda precisa se vestir com roupas novas. E é aqui que é a sua segunda atitude: revestir-se do novo. Em Efésios capítulo 4, versos 23 a 24, o apóstolo diz que os efésios foram ensinados a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E eu quero dizer para você, que esse ensino, que Paulo falou aqui aos efésios, o Espírito Santo fala para a sua vida e para a minha vida. Nós precisamos nos revestir do novo. Não simplesmente deixar o velho, precisamos vestir o novo. A principal admoestação dessa frase contida nos versos 23 e 24 é a expressão: revistam-se do novo homem. Ou seja, depois de você se livrar de suas roupas velhas, fedorentas, você precisa colocar roupas novas. E o próximo passo lógico, todos nós devemos fazer isso todos os dias. Você não tira a roupa suja, depois vai tomar um banho e volta a colocar a roupa suja, não. Você toma um banho e coloca a roupa nova, a roupa limpa, a roupa cheirosa. Talvez até tenham aqueles que têm esse mau hábito, né? Bota a roupa suja para pegar um ventinho e depois volta a usá-la. Mas, queridos, roupa suja tem que ser lavada, roupa velha tem que ser lançada fora. Aquilo que não edifica, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que entristece o coração do Senhor, tem que ser extirpado da nossa vida, e precisamos nos revestir do novo homem. Quando nos tornamos cristãos, devemos nos livrar dos velhos hábitos, daqueles modos de viver que antes agradavam a nossa carne, mas entristeciam o coração de Deus. Devemos viver limpos. Lá no Monte das Bem-aventuranças, o Senhor disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se não substituirmos o antigo por algo novo, logo descobriremos que esses velhos hábitos e modos de vida estarão de volta onde costumavam estar, e mais forte do que nunca. Queridos, quando você limpa o armário e lança fora coisas inservíveis, coisas que se acumularam durante o ano e que não tem mais serventia, você tem que colocar algo útil, necessário ali, senão aquele armário vai voltar a ficar entulhado de lixo. Tem muito crente que é acumulador, fica guardando porcaria, coisas do passado da sua vida, preso a um saudosismo, quando deveriam estar vivendo um novo tempo, quando deveriam estar olhando para o presente, contemplando o futuro, daquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida. Quando você tira o velho, você tem que colocar o novo, ou o velho vai voltar. Paulo nos dá dois caminhos, nos versos 23 e 24, que nós devemos trilhar. O primeiro caminho encontra-se aqui no verso 23. Essa é a primeira coisa, é ter
uma nova mente. Lemos nesse versículo, renovados no modo de pensar. A mente, queridos, é a causa do pecado, da corrupção, da concupiscência. E é isso que Paulo nos mostrou anteriormente nos versos 17 a 19 e no versículo 23. E aqui ele diz novamente, se você quer obter vitória sobre o pecado, você tem que começar com a sua mente. Não apenas mudar o exterior. Porque às vezes a gente cria estereótipos de crente. O crente não pode usar esse tipo de calça, de saia, de camisa. A mudança é de dentro para fora. Senão vamos simplesmente vivermos presos a um legalismo. O que você sabe, o que você pensa, determinam quem você é e como você se comporta. Fisicamente, você é o que você come. Mas espiritualmente, você é o que você pensa. Então, se você tem comportamento pecaminoso, se você tem ações pecaminosas que vêm do velho homem, você tem que renovar seu modo de pensar. Sua mente não é renovada simplesmente adquirindo conhecimento. O conhecimento é útil, o conhecimento é necessário, mas isso não muda a maneira de pensar. Daí em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 dizer, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito comum a gente falar sobre a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, mas é importante que se diga que para experimentar essa vontade é necessário renovar a nossa mente. Não podemos continuar mantendo coisas que não agradam ao Senhor. Ao derramar-se na oração, em súplica, na intercessão, ou em ação de graças, ao mergulhar na Bíblia, lendo, estudando, memorizando, meditando sobre ela, enquanto você frequenta os cultos, enquanto ouve os sermões, a palavra que é viva e ativa, transformará a sua mente, renovará a sua mente, mudará seus padrões de pensamento, lhe dará uma nova perspectiva, uma nova vida. O problema é que a gente não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não vem mais à casa do Senhor. A gente se habituou a um cristianismo barato, superficial. Você pode perguntar assim, pastor, isso é muito complicado. Não, é simples, mas não é fácil. Não há atalhos aqui. É preciso tempo, esforço, paciência, diligência, fé. Ao fazermos isso, nós ganharemos uma nova mente. Mas há um segundo caminho a percorrer. Encontra-se no verso 24. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Já falamos sobre a necessidade de deixar o velho de lado e colocar o novo. Mas deixe-me definir para você o que é o novo homem. De acordo com Efésios 4, 24, o novo homem, ele foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Queridos, essa expressão criado para ser semelhante a Deus significa que é uma nova criação. Paulo não está dizendo para renovar, para refazer o nosso velho homem. Não é uma reforma da casa, é uma casa nova. Ele está nos dizendo para vestir um homem completamente novo e diferente. Não estamos vestindo roupas velhas, depois de lavadas e enfeitadas. Estamos recebendo um guarda-roupa totalmente novo, um vestuário totalmente novo de roupas, um homem e uma mulher totalmente novos. E esta é a nova criação. E isso tem um objetivo: ser semelhante a Deus. Olha a responsabilidade que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Olha o desafio para esse novo ano que Deus está apresentando a você, que nós precisamos atingir. Aqueles que creem em Jesus devem se esforçar para se tornar semelhantes a Deus. Isso não significa que nós vamos nos tornar deuses, não. Mas que nos tornamos o que Deus destinou para nós. Quando nós nos tornamos semelhantes a Deus, na verdade nós estamos simplesmente obedecendo à sua vontade e sendo aquilo que Ele destinou para a nossa vida. Paulo diz aqui que nos tornamos semelhantes a Deus em justiça e em santidade. A justiça, queridos, se relaciona como nós interagimos
com o nosso próximo, com as pessoas ao nosso redor. E como é difícil falar de justiça nos nossos relacionamentos, porque nós somos parciais. Nós usamos de 2 pesos e 2 medidas. Para os amigos do rei, tudo. Para os inimigos, prisão, correntes, masmorra. Essa é a realidade. É por isso, queridos, que nós somos chamados para sermos semelhantes a Deus em justiça. A justiça aqui fala de um relacionamento saudável com o outro. Mas além da justiça, também santidade. E santidade refere-se ao nosso relacionamento com Deus. Nós servimos a um Deus santo, a um Deus que não se agrada do pecado, mas que aceita um pecador contrito e quebrantado, que chega à sua presença. E aqui, queridos, a gente vê resumido os 10 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. A partir disso, podemos entender que o que Paulo está dizendo para a Gileade José Walter, o que Paulo está dizendo para a minha vida, para a sua vida, é que é preciso libertar a nossa mente de tudo o que ela já foi no passado. E isso começa com o aprendizado da palavra de Deus, ouvindo Cristo e sendo por Ele ensinado. Ao fazer isso, você precisa adquirir um novo guarda-roupa também. Ah, pastor, mas esse final de ano as coisas estão tão difíceis lá em casa, não sobrou muito do 10º, não dá para comprar roupa nova, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo tem um guarda-roupa completo de roupas novas para a tua vida. Mas é preciso que você se livre daquelas roupas velhas, daquelas roupas comidas pela traça, cobertas de esterco, de lixo, que você tem até hoje guardado lá na sua vida. Devemos rejeitar a sensualidade, devemos rejeitar o orgulho, devemos rejeitar o materialismo, a amargura, a raiva e uma série de outros pecados que nos arrastam para a lama. São problemas complexos com uma solução incrivelmente simples. Você quer mudar algo em sua vida nesse novo ano? Você quer mudar algo na sua vida nessa noite? Você quer se livrar de algo do seu antigo modo de viver? O caminho a seguir é bastante simples. Não é fácil, mas é simples. Aprenda de Cristo. Ouça a sua voz em sua palavra. Seja ensinado por Ele enquanto lê a Bíblia, enquanto ora, enquanto frequenta a sua igreja, onde a palavra de Deus é fielmente ensinada e explicada. E ao fazer isso, assim, vestes novas proporcionarão uma vida nova. Não é uma vida nova que proporciona vestes novas. São vestes novas que lhe darão uma nova vida. Ao nos revestirmos do novo homem, ao renovarmos nossas mentes, nós nos tornaremos novos homens, novas mulheres de Deus. Esse é o nosso desafio. Se você tem esse desejo, se você tem esse objetivo de nesse novo ano, assumir um compromisso de viver um novo tempo na sua vida, deixar as coisas velhas para trás e revestir-se do novo homem. Ah, pastor, mas eu já sou um novo homem, eu já estou revestido do novo homem. Veja aquilo que ainda está sendo guardado lá no seu guarda-roupa, que está manchado pelo pecado, e que você até hoje não se desvencilhou disso. É como que um troféu na sua vida, um troféu que não te leva a glória nenhuma, somente a desastres. Se desvencilhe disso, e se apegue à nova veste que o Senhor tem para lhe dar.